aqui os meus livros agora, são 3 volumes, né, que eu falo dessa cena. O volume 1, ele vai de 68 a 75, são 100 discos resenhados. O volume 2 vai de 76 a 85. E o volume 3 ainda não saiu, vai sair em junho. A campanha de financiamento acabou de encerrar. Ele foi financiado, então o lançamento acontece em junho, ele vem de 86 a 2000. São 3 volumes, 300 discos, não só psicodélicos, mas que eles têm uma história entre si, em termos de audácia, de pioneirismo, discos que eu considero transgressores em sua época. Né? Até vou fazer um convite para vocês, eu estou aqui na feirinha também, estou expondo ali os livros, tem um standzinho, vocês estão todos convidados a ir lá e dar uma conferida, quem não conhece ainda, pessoal. Então assim, falando um pouco da minha pesquisa das campanhas, foi algo muito legal, porque é um livro totalmente independente, que eu também fiz sozinho, assim como eu fazia o fanzine. E cadernos de cultura dos jornais do Brasil inteiro começaram a me procurar na época da campanha, né? Porque era um assunto inusitado, né? Música psicodélica brasileira, nossa, acho que ninguém explorou isso ainda, vai sair um livro, tem um maluco aí que está com essa ideia. E para mim foi gratificante, porque eu fui oferecer esse livro para algumas editoras, né? Muitas falaram, cara, você é totalmente louco, isso aí não vai vender, não vai dar certo. Começaram a não botar fé no meu projeto mesmo. E eu comecei a estudar a ferramenta do crowdfunding, né? Do financiamento coletivo, que tinha tudo a ver comigo, tudo a ver com a minha história, de ser jornalista independente, né? De fazer fanzine. E aí a coisa foi acontecendo, os próprios jornais começaram a me procurar e a campanha foi espalhando de boca em boca. E o projeto foi acontecendo. Aqui, pessoal, eu fui pintando no mapa os países para onde eu mandei o meu livro, os caras que compraram o meu livro. Então, assim, ou são lojas, que são pontos de venda desse livro em algum lugar do mundo, ou colecionadores mesmo, que entram em contato comigo e compram o meu livro diretamente comigo, ou em sites como a Amazon, coisas assim. Então eu fui pintando, né? Onde eu fui mandando o livro, já são 40 países diferentes. Então, se você analisar, você vê que tem caras interessados em música brasileira, nesse tipo de música brasileira, já espalhados pelo mundo. Esse é um dos caras, esse cara fez parte do financiamento coletivo do volume 1, ele mora na Sibéria, em Novosibirsk, na Rússia, né? Ele está aqui, ó, esse aqui foi ele que comprou, onde ele está. E ele me mandou uma foto aqui com o livro, neve, né? Eu gostei porque ele encapou o livro no plástico, né, para não molhar com a neve. E foi muito legal, quando ele mandou essa foto, eu falei, caramba, né? Só pelo sorrisão do cara já dá para perceber que ele gostou, eu acho, do livro, né? Então foi muito bacana. É um cara que me ajudou na pesquisa, isso é muito legal no crowdfunding, e nessa coisa do mutirão mesmo, para fazer a coisa acontecer, isso é muito legal. Eu acabo descobrindo coisas com esses caras, né? Eles acabam me dando dicas e me ajudando a fazer o livro, né? A gente faz reuniões de pauta, por e-mail ou até por Skype, a gente estuda, pesquisa e chega em descobertas, né? Então isso é muito bacana, tem caras aí do outro lado do mundo que estão totalmente antenados com a minha pesquisa aqui. Através dos livros, pessoal, eu fiz 2 turnês de lançamento na Europa, né? Essa aqui foi o ano passado, 2018, e essa aqui esse ano, 2019. Passamos por 5, 6 países em cada tour, mini tour, né, de lançamento. E eu faço um evento que eu faço essa minha palestra, ela é até mais longa, dura 1h30. E tem um DJ dinamarquês, o Rasmus, esse cara aqui, ele tem todos os discos do livro, e ele toca os discos, né? Então ele vai ilustrando o bate-papo e a gente faz uma festa depois da palestra, tocando os discos que estão no livro. Então é muito bacana, como eu falei para vocês, muito legal ver o reconhecimento dessa música fora do Brasil, o carinho que os caras têm, a devoção na pesquisa com a música brasileira. A gente fez eventos de lançamento nas embaixadas de Paris e Londres, né? Foi muito legal. É legal porque foi um mix do público, assim, alguns brasileiros que estavam morando lá, que gostam de música brasileira, mas também muitos caras de lá, interessados em música brasileira. E aqui na embaixada foi um negócio muito legal. Eu e o Rasmus, a gente ganhou de presente alguns discos até, LPs. O pessoal ficava, sei lá, meio tocado com a nossa história, com o nosso evento. Os caras vinham e davam discos pra gente de presente em retribuição assim, ao evento e à palestra. O que é legal, pessoal, fazendo essas viagens, tendo contato com a galera lá, eu comecei a ter um prazer ainda maior em pesquisar esses discos obscuros, né? Porque os livros eles são um mix de artistas mais estabelecidos, né? Como esses tropicalistas, né? Caetano, Gil, que já tem um nome, com caras obscuros, às vezes banda que lançou um compacto, banda, sei lá, do sertão paraibano, sabe? Cara, lançou um compacto que se perdeu totalmente e só a família comprou na época.
Esses discos estão no livro também, com o mesmo espaço, o mesmo número de toques ali, de resenha, o mesmo peso do que o disco do Gilberto Gil, por exemplo. Então, para mim, tem muito valor isso, sabe? Resgatar esses discos mais obscuros, mais perdidos, né? Lá fora eles chamam de Lost Albums, né? Os discos perdidos. E eu percebo que com o livro, teve casos, né? Teve casos, por exemplo, do Carlos Walker, que é um cara que lançou um disco nos anos 70 muito legal, está no meu livro número 1. Ele me procurou, mandei o livro para ele, a gente, cara, começou a conversar do livro, uma molecada começou a ir atrás dele, ele montou um show, eu consegui fazer um show, consegui fazer uma ponte, ele fez um show no Sesc de Belenzinho, em São Paulo, tocando o disco na íntegra, depois de 40 anos, 45 anos que ele não tocava o disco. Foi chorar, assim, né? E agora a gente está tentando relançar o disco dele, selos lá de fora estão atrás, querendo lançar. Então, assim, esse fenômeno para mim é o mais importante, talvez, né? de resgate, de trazer isso para hoje em dia. E, pessoal, compartilhar esses discos perdidos e todos esses discos de uma forma mais orgânica, né? Mais verdadeira. Hoje saiu um texto muito legal aqui no Diário de Uberlândia, né? Um texto que eu até vi que o pessoal aqui do Festival Vender Cultura compartilhou no Facebook. Ela fala muito isso, a moça, a garota que fez o artigo, ela fala que recentemente, vocês viram, galera no Instagram, no Facebook, todo mundo compartilhando aquela coisa do Spotify, né, um review assim, do ano, dos discos que o pessoal mais ouviu, o streaming, né. Eu estou indo totalmente fora disso, né, a coisa humana, do compartilhamento musical de uma forma verdadeira, sem os streamings, sem os algoritmos. Então essa é a minha onda mesmo, sabe? Pegar a coisa que nem é esse mundo do vinil, esse mundo do colecionismo, né? Da gente compartilhar a música de uma forma mais humana, mais verdadeira, né? Sem os algoritmos, sem as plataformas, como era antigamente, né? Que a gente comprava um disco e ia ouvir na casa do amigo, emprestava, gravava cassete, fita cassete e tal. E os livros, por eles serem físicos ainda, né? Tem muito isso também, esse prazer de compartilhar de uma forma humana. Encerrando aqui o trechinho da Tropicália, pessoal, que a gente tem aqui 68, 69, Gil e Caetano, claro, foram considerados subversivos na época para a juventude brasileira e foram exilados, né, em 69, mandaram Gil e Caetano para Londres, em exílio, né, colocaram os dois no avião, foram para lá. Gil e Caetano, o disco do Caetano de 69, com o Gil ali no violão também, eles gravaram as bases em Salvador, na época que eles estavam ali meio que em prisão domiciliar. Conseguiram gravar o disco, eles estavam indo para Londres, Rogério Duprat trouxe as fitas, as masters para São Paulo e inseriu, né, as orquestrações, intervenções, a guitarra do Lonnie Gordon. E esse disco sai em 69, quando eles já estavam lá. Então eu considero esse disco do Caetano, que a gente chama de álbum branco, né, o álbum branco do Caetano, a despedida deles do Brasil, a despedida da Tropicália também. Né? Eu acho que a Tropicália ela meio que se encerra, pelo menos essa época dourada da Tropicália, que durou pouco, de 68, 69. Esse é o disco de despedida mesmo desse movimento. Bom, entrando nos anos 70, década de 70, a gente tem a chegada dos Novos Baianos. Para mim, eu considero uma das grandes bandas que a gente teve no Brasil, de rock também. Né? Faziam muita coisa, muita mistura. Mas esses caras foram mestres nessa coisa de pegar o rock de fora, pegar o rock do primeiro mundo na época e misturar com o som brasileiro. Então você tem o Pepeu Gomes ali, um super garoto ainda na época, e o Gil descobriu o Pepeu, chamou ele para a banda, chamou ele para o show de despedida, antes de ir para Londres. Deixou um disco do Jimi Hendrix com ele. E o Pepeu assimilou aquilo de uma forma muito intensa, né, muito criativa, de misturar a guitarra do Hendrix, sei lá, com o Jacó do Bandolim, com o choro, com tanta coisa que ele já tinha ali do Brasil. Então foi uma banda muito importante nessa coisa antropofágica também. Apesar de só o primeiro disco deles ter uma característica mais tropicalista, a banda foi muito nessa onda de fazer essa antropofagia, né? De pegar a influência de fora e devolver com um som brasileiro. Né? Então demorou um tempo também, mas claro, acabou chorar e foi eleito pela Rolling Stone como o maior disco da música brasileira, né? O melhor disco todos os tempos, né? Então, claro, demorou um pouco, acho que para ter esse reconhecimento, mas hoje eles são tão cultos, talvez, como os Mutantes, né? Tem muito cara de fora do Brasil que até prefere Novos Baianos que Mutantes. Às vezes eu percebo, conversando com a galera, o pessoal, Mutantes é muito engraçadinho, né? Tem essa coisa meio da chanchada, né? Do Brasil da época e tal, então os caras gostam mais do Novos Baianos, que é uma coisa mais som mesmo, assim, né? Mais, um pouco visceral, talvez, em termos de som. Mas são duas bandas geniais e eu adoro as duas. Difícil ficar escolhendo. 1970 também, pessoal, eu acho legal esse fenômeno.
caras da velha guarda, né, que a gente pode chamar assim, caras da época da Bossa Nova, caras já veteranos para 1970, estavam flertando com experimentos, né, de música funk. Né, nessa época a gente tinha ali Sly and the Family Stone, tinha Jimi Hendrix com Band of Gypsies, uma coisa mais funk, mais negra, né, na música pop internacional. E o João Donato, um cara que vinha do Bossa Nova, né, já um ícone, né, da Bossa Nova, cara, ele sacou muito tudo isso, sacou que o Miles Davis estava fazendo aquela fase do Beaches Grill, uma coisa mais elétrica, e falou, cara, eu tenho que entrar nessa também. Né? Então, já estabelecido, morando em Los Angeles, ganhou uma grana alta da gravadora para investir no disco. O que ele fez? Comprou um monte de sintetizadores, efeitos, moods, tudo que estava de ponta ali, em termos de teclados, e comprou um LSD pra caramba, assim, tomou ácido pra cacete, para se inspirar para fazer o disco. E gravou esse disco, chamado Abé Donato, né, que na época não saiu no Brasil, ele só veio sair no Brasil agora, uns anos para cá, não foi lançado aqui na época, só lá fora, mas ele tem essa arte gráfica que é emblemática disso que eu estou falando. Né? Então na capa a gente tem o João Donato aqui todo careta, vestido normalmente, assim como um cara, né, meio social e tal, e aqui como um hippie, na contracapa ele está vestido que nem um garoto da época, né, totalmente riponga, totalmente freak, assim, né? Então é muito legal. Esse disco mostra muito essa ponte, né, de um cara que vinha da Bossa Nova flertando com o que estava rolando em termos de som e de drogas também. 71, pessoal, a gente tem Erasmo Carlos lançando esse disco, Carlos Erasmo, que tem a música Maria Joana, né, com a composição dele com o Roberto. Né? Então, pô, você vê, né, Roberto Carlos falando de maconha, falando de marihuana, né, numa música, Saiu em Compacto também, tá nesse álbum, mostra um pouco isso também, a galera já veterana lá da Jovem Guarda, pô, o que a garotada tá consumindo, o que tá na boca da garotada aí? Fizeram a música Maria Joana. Os Mutantes, mais doidões que nunca, depois da experiência com o Antônio Petkov, com o ácido que eu falei ali no começo, lançaram o Jardim Elétrico, né, com esse pé de maconha estilizado aí. Também vocês podem perceber que no começo dos anos 70 a coisa começou a desbundar geral, tanto em termos de música, como em termos de arte gráfica também. 72, termina o exílio de Gil e Caetano, eles voltam ao Brasil. Caetano chegando no Rio de Janeiro, o casacão dele ali daquele disco que ele gravou em Londres, né, que tem London Longo e tudo mais. Capa da primeira edição da Rolling Stone brasileira. Né, isso para mim também é um marco. Assim, né, a gente tem uma primeira revista, uma publicação dedicada aos jovens, dedicada ao rock and roll. Então ela tinha um conteúdo que, algumas matérias traduzidas da Rolling Stone americana, e ao mesmo tempo muita matéria feita aqui no Brasil. Jornalistas locais, entrevistando a garotada, entrevistando bandas novas, artistas novos e também caras já consagrados. Então foi muito legal, acho que 36 edições lançadas só. Claro que ela não durou muito, as últimas edições os caras já estavam com problemas de grana, não conseguiam mais pagar os direitos autorais para a matriz americana, então ela virou uma revista meio pirata, mas teve um valor assim inestimável em termos de contracultura, de informação pop, no Brasil, ali, de 1972. Né? Então, para mim, assim como jornalista, como pesquisador, quando eu comecei a escrever sobre música, a primeira coisa que eu falei, cara, eu tenho que ter todas essas revistas na minha casa, eu tenho que ir atrás, comecei a vasculhar os sebos para fechar minha coleção de Rolling Stone brasileira. O que foi legal é que através do estouro aí do Rolling Stone nacional, do underground, né, estouro, claro, tudo que eu falar estouro aqui, vocês descontam, é um estouro do nível underground. A gente teve várias publicações, né, como a Flor do Mal, Bondinho, que era do grupo Pão de Açúcar, fazia essa revista muito legal, um jornalzinho também, totalmente contra a cultura, e caras como o Luiz Carlos Maciel, né, que era o editor da Rolling Stone brasileira, e foi um dos caras que mais me inspirou em termos de escrever sobre música e tudo mais. Então é muito legal ver essa imprensa underground surgindo no Brasil aí, nessa época, 72 e 73, foi o auge disso aqui, tá, pessoal? 72 também a gente tem o Clube da Esquina, como eu falei, outro movimento que demorou um pouco para ser cultuado lá fora, mas ganhou reconhecimento total. Né? Eu lembro que, uns anos atrás, eu fui visitar aquela escola de música em Boston, na Berklee College of Music. Fui lá conversar com uma galera, com uma molecada, falei que era do Brasil, primeira coisa que os caras me falaram, porra, Brasil, Corner Club, eu não estava entendendo o que eles estavam falando, né? Corner Club era o Clube da Esquina, para eles. Eles estudavam esse disco, estudavam o Toninho Horta. O Toninho Horta lá na Berklee é, cara, é Deus, assim, sabe? É cultuadíssimo, estudado mesmo, é tema de
de matéria, de teoria, de harmonia, né? Uma coisa muito forte que ele tem da harmonia para mim. Isso é estudado lá na Berkeley, virou cartilha da garotada lá. Claro, vai falar o que desse disco, né? Se a gente tivesse mais tempo, eu ia ficar um tempão aqui falando do Clube da Esquina, mas eu vou seguir, tá, pessoal? 73, a gente tem a chegada dos Secos e Molhados, outra ruptura, né? Essa coisa do glam rock, né? Do glitter, que a gente chamava na época também, influência, sei lá, David Bowie, T-Rex, grandes bandas que estavam nessa onda do glam. Até o Alice Cooper, né, foi colocado nessa onda também. E, pô, Brasil de 73, né, chegam esses caras, parecia que eles tinham descido de uma nave espacial. Né? O legal é que foi um super fenômeno, atingiu todas as faixas etárias, todos os níveis sociais, então tinha crianças que gostavam de Secos e Molhados, tinha senhoras que gostavam, simpatizavam com aquilo, e era transgressor pra caramba, né? Você viu o Ney Matogrosso dançando ali, quase seminu, aquelas plumas, né, penas de pavão, tá, pô, na TV isso, Brasil ditadura, militar, né, 73, um fenômeno incrível, primeira vez que uma banda de jovens consegue interromper a produção de discos do Roberto Carlos, por exemplo. Né? As prensas nas fábricas de disco a demanda era prensar disco do Roberto, todo ano tinha disco novo do Roberto, as máquinas paravam para rodar só disco do Roberto. Secos e Molhados foi a primeira banda que quebrou isso. A demanda era tão grande que precisavam das prensas, das máquinas para fabricar mais e mais discos dos Secos e Molhados para atender a demanda. Esse outro disco aqui, pessoal, do Arthur Verocai, 72, pelo mesmo selo dos Secos e Molhados, o selo Continental. Saiu no finalzinho de 72, quase 73. Esse é um disco que ficou anos esquecido, né? Muita gente não sabe o que é até hoje no Brasil. Só que lá fora ele foi redescoberto. Né? DJs norte-americanos, produtores, samplearam trechos de músicas desse álbum, que viraram hits lá fora. Eu não lembro exatamente o nome do rapper norte-americano que sampleou. Mas, cara, começou um culto atrás desse disco do Arthur Verocai. Né? Ele era um arranjador, trabalhou com Van Lins, grandes nomes aí da música brasileira. Só que ele só lançou esse disco solo na época e para ele foi um motivo de... Ele ficou muito desacreditado. Como o disco foi um fracasso comercial, eu entrevistei o Arthur Verocai e ele me contou isso. Ele escondeu esse disco no armário, tinha vergonha de mostrar até para os filhos. Né? E o que aconteceu, pessoal? Esse disco dos Secos e Molhados aqui, que saiu um pouquinho depois, pela mesma gravadora, foi um estouro. Como eles precisavam de matéria-prima, teve crise do petróleo em 73, eles não tinham matéria-prima para fazer discos, o que eles fizeram? Foram nas lojas, isso o próprio Arthur Verocai me contou, tá? Eles foram nas lojas de discos, pegaram todos esses discos encalhados do Verocai, derreteram tudo, reciclaram tudo para fazer mais Secos e Molhados, porque não tinha matéria-prima. Então por isso que o disco virou essa realidade também. Na época foi um fracasso, ninguém comprou. Os que sobraram hoje no mercado são esses apenas, porque os outros foram todos destruídos, foram reciclados. Né? E só para vocês terem uma ideia, tá, pessoal, tem uma loja no Japão, eu vendo meu livro lá com eles, se chama Disc Union, é uma rede de lojas no Japão. Eles publicam wishlists, né, que eles chamam de discos brasileiros. Então, sei lá, 2, 3 vezes por ano sai uma wishlist só de disco brasileiro, de quanto eles pagam para revender. Né? Se você chegar com o disco zerado lá no balcão, eles te dão em grana aquele valor para revender. O Verocai é o top hoje em dia, eles estão pagando $5 mil para revenda. Né? Então, esse disco está valendo 5 mil lá no Japão. Só de curiosidade, o Barbiru tá com você sabe também? Putz, cara, acho que o Neves pode me ajudar aqui. O Neves que está aqui. Quanto está um Paibiru hoje, Neves, original? 7 mil? 7 mil reais, né? Reais. Né? Então, pela Disc Union, a informação que eu tenho é que esse hoje em dia é o brasileiro mais top, assim, mais estão pagando lá fora. Né? Tivemos que ficou encalhado e que demorou para a gente sacar. Legal também, pessoal, a gente está em 73, né? Então a gente vai entrando agora em 74, a gente tem uma cena muito forte de rock progressivo no Brasil. Isso é muito bacana também. Né? Lá fora, sei lá, 73, 74 foi o auge do rock progressivo, né? 73 o ano do Dark Side of the Moon, né? Um disco icônico aí do Pink Floyd e tal. Então o progressivo estava no mainstream, estava estourando, Genesis, todas essas bandas, né? Fazendo progressivo, Emerson Lake and Palmer, todas vendendo muito, né? E no Brasil isso reverberou, claro, foi uma influência. E a própria Continental, o selo dos Secos, depois da explosão dos Secos e Molhados, começaram a investir música progressiva, música psicodélica e no rock brasileiro da época. Né? Então a gente tem uma série de lançamentos de 74 a 76
que são bem progressivos, né? Então a gente tem o Som Nosso de Cada Dia, Terreno Baldio, separei uns exemplos aqui, Barca do Sol, O Terço, no caso das máquinas com esse disco, né? O Lar de Maravilhas, que é o mais conhecido deles. Então a gente tem o Moto Perpétuo, A Bolha do Rio, Os Mutantes, tudo foi feito pelo Sol, sem a Rita, né? Mas o disco mais prog, mais progressivo dos Mutantes. Tem influência de Yes, de Mahavishnu Orchestra e tal. Som Imaginário, né? Banda fantástica, talvez a primeira banda prog do Brasil, né? Talvez a primeira banda progressiva brasileira. E o Terreno Baldio, que eu já falei, lançou esses dois discos aqui. Então, é bem legal também a gente sacar que o Brasil sabia fazer rock progressivo também. 73, pessoal, também a gente tem lá no estado do Pernambuco o surgimento desse cara e de toda a cena que ele fomentou. Esse é o Lula Cortes. Né? Costumo dizer que em música psicodélica no Brasil a gente tem três ícones, vai. Para mim, Arnaldo Batista, Lula Cortes e o Antônio Petkov, que foi o cara que iniciou a galera no ácido. Então, sem esses três caras, a gente não fala em psicodelia brasileira. Então, Lula Cortes tinha essa informação de trazer a música, o instrumento do Marrocos. Ele passou um tempo no Marrocos, trouxe o tricórdio, ele chamou de tricórdio, né? Ele comprou esse instrumento de um cara na rua, de um mendigo na rua. Ele escutou o cara tocando, ele foi lá e comprou do cara, trouxe, colocou isso nos discos, né? Ele morou um tempo na Europa também, assistiu Black Sabbath ao vivo lá no começo dos anos 70. Então ele trouxe informações que, misturadas à música ali do Recife, de Olinda, Pernambuco e também Paraíba, né, que era um eixo muito forte de João Pessoa e Recife, eles começaram a criar uma cena, um coletivo totalmente underground, totalmente psicodélico. Né? Então em 73, pessoal, a gente tem aqui o estado do Pernambuco, né? E aqui o lançamento do Sátiva, que é o disco de Lula Cortes com o Lailson de Holanda. Né? O Lailson tinha uma grana guardada, ele ia viajar para os Estados Unidos e o Lula Cortes convenceu o Lailson para, cara, vamos lançar um disco, vamos prensar um disco. A gente vai rodar na Rosenblit, que era a fábrica ali do Recife, a grande parque industrial ali, fonográfico. Eles foram lá, bancaram, então a gente costuma dizer, tem um dos primeiros discos independentes da contracultura brasileira. Acho que é o primeiro. Né? A gente tem o Antônio Adolfo, depois que lançou Feito em Casa, mas isso foi em 76, 77, né? Tem 73, cara. Os caras lançaram o Sátiva sozinhos, os dois. Pagaram tudo, distribuíram. E é um disco muito psicodélico, né? Tem muita essa coisa de misturar a música ali marroquina, a música até do Oriente com a música nordestina, né? Que dialogam muito bem. Então tem essa coisa do tricórdio com a viola caipira, por exemplo. Né? Esses caras foram geniais em fazer isso, fazer esse mix, que é altamente psicodélico. Em 73 também a gente tem o lançamento do Marconi Notário, do Sub-Reino dos Metazoários, também em Pernambuco, também pernambucano. Um pouquinho mais pra frente a gente tem o Flaviola, também lá de Pernambuco, Flaviola e o Bando do Sol. E em 75 a gente tem o lançamento desse álbum para a EBU, que ele falou, Lula Cortes e Zé Ramalho. O Lula pernambucano, o Zé Ramalho paraibano, como eu falei desse eixo, né? Isso é algo que eu comecei a estudar muito. Né? Eu fui fazer o lançamento do livro lá em Recife, e em João Pessoa também, e fui na Pedra do Ingá, que é no sertão paraibano, tem essa pedra de fundo, pessoal. E eles tiveram toda essa concepção desse álbum, que para mim é um disco duplo, né? Para mim é o maior disco de música psicodélica do Brasil. E para mim nada supera o Paebiru, né? Em termos de psicodelia mesmo, assim, pura, né? Música psicodélica mesmo. Então todo o conceito desse álbum, a história, a mitologia, ele é um, como é que se fala? Ele é um disco também, a gente pode chamar um disco manifesto, assim como o Clube da Esquina e o Tropicália, que pegam essa coisa de juntar todos esses artistas intelectuais que estavam ali orbitando aquela cena e colocar no trabalho, colocar no disco. Então esse disco ele faz muito bem isso. Né? Claro que a gente demorou anos para descobrir isso. Né? O Neves deve saber disso também. Né? A gente trabalhou em loja, o Neves ainda trabalha, tem a loja dele. Isso demorou muito para cair na nossa mão. Né? Eu fui descobrir isso só nos anos 90, final dos anos 90. Eu trabalhava numa loja chamada Nuvem 9 em São Paulo. Cara, quando isso apareceu, puta, tinha sido relançado na Europa, né? Mr. Bom, né? Putz, e o Sátiva também saiu, né? Todos esses discos foram relançados na Inglaterra. Cara, quando a gente ouviu, puta, eu falei, cara, eu me senti um trouxa. Assim, cara, como é que eu sou brasileiro e nunca ouvi isso? Né? Então, aquilo que eu falo, às vezes um cara de fora relança, dá essa informação pra gente e a gente acaba, porra, a gente teve isso também. Pena que a gente não tem muito tempo, senão eu ia até mostrar para vocês, mas está no YouTube, vocês podem assistir, quem não viu ainda,
É muito legal ver a apresentação do Alceu Valença no Festival Abertura 75, ano do lançamento do Pai Biru. Tá o Alceu com Lula Cortes e Zé Ramalho na frente ali, e atrás o Off Sangria, como bando de apoio. Então eles tocam um voo danado com a Catende. Cara, esse trecho do Alceu tocando essa música, quando eu passo na minha palestra fora do Brasil, a casa vem abaixo, assim, a galera, todo mundo levanta, começa a dançar, a pessoa não acredita porque é muito diferente, né? Não só para eles, mas para a gente também, né? 75, você tem a impressão que eles estão viajando ali mesmo, assim, né? Parece que eles, sei lá, cara, tomaram uns cogumelos e foram comeram os cogumelos e foram lá gravar. É muito, muito legal, muito intenso. Então a gente tem toda essa explosão aí, tá? O Alceu, pessoal, ele, quando eu converso com o pessoal lá do Recife, eles chamam de Wood Grude, né? Essa cena radical, psicodélica pernambucana. Eles falam, não, Bento, o Alceu não fez parte de Wood Grude, né? E é verdade, né? O Alceu, ele estava ali, só que ele foi o cara que estourou. Mas ele não fez parte dessa cena, desses discos que a gente falou. Apesar dele ter alguns discos psicodélicos também, como esse aqui, ó. O primeiro disco dele com o Geraldo Azevedo, o Molhado de Suor, e o Vivo, também, o disco ao vivo, claro, são discos que também são psicodélicos, mas eles não são categorizados como o de Grude, como o underground, como a cena psicodélica lá no Recife. Tá? Mas o Alceu foi o cara que levou isso para o mainstream, né? Então, ao mesmo tempo que ele foi genial, que ele pegou toda essa galera e levou isso para Globo, para o Festival Abertura e tal, para Som Livre, né, que é o mega selo da época, ao mesmo tempo ele matou essa cena porque ele pegou, por exemplo, o Off Sangria inteiro para ser a banda de apoio dele, tirou os vocalistas, né, tirou o Marco Polo e o Almir, pegou o Off Sangria e Vinho, o Paulo Rafael que está com ele até hoje, levou isso para um outro. Então, assim, por bem ou por mal, o Alceu é um cara importantíssimo, mas também que colocou um ponto final nessa cena. A gente tem outros discos psicodélicos ali desse eixo Pernambuco, Paraíba, então tem a Sangria, tem a Tem Azul, um compacto muito legal. Todos esses estão no livro, tá, pessoal? Tem Geraldo Azevedo, até o Arnaldo Rodrigues, que era parceiro do Chico Anísio, lançou esse disco também é psicodélico, um cara muito legal, Robertinho do Recife, até a gente tem o Ivinho, Festival de Montreux, o primeiro brasileiro que subiu no palco lá no Festival de Montreux, e a gente tem o Lula Cortes, o Rosa de Sangue, aí, disco também mitológico da psicodelia brasileira. Pessoal, só alguns insights aqui, algumas reflexões no meio da palestra, né, que mesmo debaixo de repressão militar, preconceito, falta de recursos, o Brasil não parava de fomentar revoluções musicais, né? Então a gente estava na Bahia com os tropicalistas, fomos para o Clube da Esquina, viemos com os Secos e Molhados para São Paulo, sei lá, no sul a gente tinha Bicho da Cera, tinha tanta coisa acontecendo, Clube da Esquina, né, os mineiros, cara, no Brasil inteiro, Pernambuco, a coisa estava acontecendo, as coisas estavam sendo fomentadas, ninguém segurava o Brasil nessa época. Aqui mais um timeline, mais uma linha do tempo, do que eu vim falando até agora, quem quiser tirar foto, de 70 a 74.